muito bom, irmãos, estar aqui, ver a nossa igreja saudável e ter o privilégio de poder partilhar a palavra de Deus com os irmãos, coisa que me dá muito prazer. Eu sei que é só mesmo pela graça do Senhor. A mensagem de hoje eu vou basear no capítulo 41 do profeta Isaías, e será uma mensagem de consolo, uma mensagem de segurança. Para mim, estamos a começar um novo ano, né? Porque eu me fui no dia 25 de dezembro, então não passei aqui o ano novo com os irmãos. Então, para mim, hoje é o primeiro domingo do ano, e durante o meu ministério eu sempre procuro, ao iniciar o ano, trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, de segurança, porque não sabemos o que passará durante esse ano. Teremos coisas boas, também teremos coisas não muito boas, né? Mas por todas devemos dar graças a Deus e confiar no consolo, na segurança que vem de Deus. O capítulo 41 do livro do profeta Isaías, originalmente foi escrito para o povo de Israel, com uma mensagem de conforto e segurança para os israelitas que estavam no exílio. Através do profeta, Deus aqui oferece esperança e encorajamento a um povo que experimentou as consequências devastadoras de sua desobediência a Deus, que resultou no exílio, resultou em sofrimento. Mas neste capítulo Deus está a abordar os medos e ansiedades do seu povo. Deus conhecia o coração daquele povo, Deus conhecia o sentimento daquele povo. Então Deus procura assegurar-lhes de sua presença e de seu poder para salvar. É interessante, irmãos, observar que o capítulo começa com um chamado às nações para apresentarem suas razões, apresentarem seus casos diante de Deus. E Deus então enfatiza a sua soberania e o seu controle sobre a história. Lemos assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Então, irmãos, aqui Deus ressalta a sua soberania e o seu controle sobre todas as coisas. E depois disso, Deus volta a sua atenção especificamente para Israel, para assegurar-lhes que eles são o seu povo. Como nós cantamos no início do culto, é seu povo aqui presente. Seu povo escolhido e que ele os sustentará. A partir do versículo 8 até o versículo 10, Deus diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
Aqui Deus começa agora a confortar o seu povo. E mais especificamente no versículo 13, para o qual quero chamar a atenção dos irmãos, encontramos uma preciosa promessa da parte de Deus que serve como um clímax para esta mensagem de consolo e segurança. Deus diz assim no versículo 13: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus, a falar através de Isaías, promete segurar o seu povo pela mão direita. É um gesto que significa apoio, orientação, força. A mão direita, nas Escrituras, é frequentemente símbolo de poder e da ação de Deus, da intervenção de Deus na nossa vida. Ao afirmar que Ele segurará sua mão direita, Deus está a assegurar ao seu povo que Ele será a sua força, Ele será o seu guia. Este versículo, irmãos, revela várias verdades preciosas sobre a natureza de Deus e seu relacionamento com o seu povo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para pelo menos 3 verdades. Primeiro, aqui nós encontramos o envolvimento pessoal de Deus com o seu povo. A imagem de Deus a segurar a mão direita, a nossa mão direita, significa um envolvimento pessoal e íntimo na vida do seu povo. O nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus indiferente ao que acontece conosco, mas é um Deus que está ativamente envolvido na vida do seu povo, ativamente envolvido na vida dos seus filhos, que somos nós. E Deus deixou isso claro, irmãos, desde o início, desde o princípio da nação de Israel, quando interveio para livrar o seu povo da escravidão do Egito. Lá no capítulo 3 de Êxodo, conta que Deus apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente e lhe disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Observe, irmãos, Deus diz: vi a aflição do meu povo. Deus é um Deus que vê. Ele vê a nossa aflição, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas preocupações. E mais, ele diz: conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece. Mas também diz: ouvi o seu clamor. Deus ouve o nosso clamor por socorro, por graça, por misericórdia. E Deus diz: desci a fim de livrá-lo. É um Deus que intervém na nossa vida, é um Deus que desce, é um Deus que vem ao nosso encontro para dar-nos o livramento. Isso nos faz lembrar a declaração do salmista no Salmo 23, 4. Eu farei a leitura de acordo com a Bíblia na linguagem de hoje. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então Deus promete a sua presença e intervenção mesmo nos vales mais escuros da nossa vida. Deus não promete a ausência de vales, mas promete a sua presença nos vales. Esse é o nosso Deus, que se envolve pessoalmente com a vida do seu povo. Eu desci, eu te seguro pela mão direita. Também temos um Deus, irmãos, que nos dá segurança em meio ao medo. Deus diz: não temas. E esse comando, não temas, é um tema recorrente nas Escrituras. Eu já disse aos irmãos, aparece 365 vezes na Bíblia, como se fosse um para cada dia do ano. Não temas. E por que Deus diz isso? Porque o medo é uma reação.
É uma resposta natural à incerteza e ao perigo. Mas constantemente Deus chama o seu povo a confiar nele. Não temas. No Novo Testamento, Jesus também tranquiliza seus discípulos. Em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Esse é o nosso Deus que nos dá segurança em meio ao medo. Em terceiro lugar, também temos aqui um Deus que promete ajudar, nos promete ajudar em nossas dificuldades e aflições. A afirmação, eu te ajudo, ou eu te ajudarei, é uma promessa poderosa da assistência divina, do socorro divino, do auxílio divino. Sugere que Deus não está apenas ciente dos desafios do seu povo, mas também está comprometido em fornecer a ajuda que necessitamos. Esta promessa está de acordo com outras garantias bíblicas, como por exemplo, a que encontramos no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro sempre presente na adversidade ou na angústia. Então, irmãos, temos um Deus que se envolve com o seu povo, um Deus que intervém, um Deus que nos segura pela mão direita, que nos dá segurança contra o medo e que nos promete ajudar e socorrer sempre que tivermos necessidade. Como aplicar isso em nossas vidas? Porque não basta apenas, irmãos, o conhecimento. Não basta apenas compreender o significado de Isaías 41, 13, por exemplo. Esse texto tem profundas implicações para nossas vidas diárias como crentes. Devemos aplicar a nossa vida, devemos aplicar o que nos revela esse versículo ao nosso viver diário e às diversas situações que a vida nos impõe. Viver não é fácil. Não é fácil. Então agora eu vou compartilhar algumas maneiras de aplicar este versículo à nossa vida, ao nosso viver diário. Primeiro, confiar sempre na presença e no apoio de Deus. Confiar sempre na presença e no apoio de Deus. Porque, irmãos, em tempos de dificuldades, aflições, incertezas, nós somos tentados a nos sentir abandonados e sozinhos. O próprio Jesus passou por essa tentação quando disse, Deus meu, por que me abandonaste? Mas Isaías 41, versículo 13, nos lembra que Deus está sempre conosco. Mesmo quando não percebemos. Invisível, mas presente. Está sempre conosco a segurar nossa mão e a guiar-nos através das nossas dificuldades. Esta segurança deve trazer imenso conforto, deve trazer força. Quando enfrentamos os desafios da vida, podemos encontrar consolo em saber que não estamos sozinhos. Jesus disse isso, todos me abandonarão, mas não estarei sozinho, porque o Pai está comigo. Ele está sempre conosco. Deus está ativamente envolvido em nossas vidas, a oferecer seu apoio, orientação, socorro. Essa é a promessa de um Deus que não falha. Ele diz, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Os irmãos creem nisso? Eu creio. Amém? Então, seja qual for a circunstância, devemos confiar na presença e esperar pela ajuda de Deus. Pode parecer que demora, mas chega. Em segundo lugar, irmãos, uma outra aplicação que devemos fazer é que esse texto nos ajuda a superar o medo com fé.
O medo é uma emoção poderosa que nos pode paralisar, sobrecarregar. No entanto, quando Deus diz não temas, não é apenas uma sugestão, é um convite para colocarmos a nossa confiança nele, a focar nas promessas de Deus, em vez de colocar o nosso foco nos nossos medos, nos nossos problemas, nas nossas aflições. Podemos encontrar a coragem para enfrentar o que vier se colocamos o nosso foco em Deus. Isso requer uma mudança deliberada de perspectiva, a escolher confiar na fidelidade de Deus, em vez de sucumbir aos problemas e ao medo. Foi isso que fez o salmista no Salmo 121. Ele estava a peregrinar com destino a Jerusalém para adorar ao Senhor no templo, como sempre fazia anualmente. E o caminho até Jerusalém era cercado por montes que representavam perigo, pois ladrões se escondiam nos montes para saquearem os peregrinos, apareciam de repente. Então o salmista olha para os montes, onde estava o perigo, e diz: elevo os meus olhos para os montes, ali está o perigo, de onde me virá o socorro? Então o salmista olha para cima dos montes. Ele não coloca o seu foco no perigo, não coloca o seu foco nos montes, mas ele olha para acima dos montes e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os montes representam perigo, mas Deus está acima dos montes. Ele é o Criador de tudo, tem todas as coisas debaixo do seu controle. Então escolho confiar na sua fidelidade e poder, ao invés de sucumbir ao medo. Uma terceira aplicação, irmãos, é que devemos depender sempre, sempre, sempre da ajuda divina. Depender sempre. A promessa "eu te ajudo" nos encoraja a depender da assistência de Deus, em vez de depender das nossas próprias forças. Em um mundo que frequentemente valoriza a autossuficiência, a independência, isso pode ser um conceito desafiador. No entanto, irmãos, reconhecer nossa dependência de Deus é um sinal de maturidade espiritual. Não é fraqueza. Envolve reconhecer as nossas limitações e recorrer a Deus para a ajuda que precisamos. Essa dependência da ajuda divina não é um sinal de fraqueza, mas um testemunho da nossa fé no poder e na provisão de Deus. O Salmo 37, por exemplo, nos lembra e nos ensina a depender da ajuda divina. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e Ele o fará. Dependa do Senhor e Ele o fará. Ou como também diz Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Toda a vossa ansiedade. Dependa do Senhor. Podemos e devemos depender sempre da ajuda divina, porque Ele, como Pai amoroso e Deus Todo-Poderoso, realmente cuida de nós. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem a olhar novamente para a preciosa promessa da ajuda de Deus que encontramos em Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas,
eu te ajudo. Esse texto de Isaías 41 é rico em significado e importância, oferece uma ajuda profunda e uma segurança da presença de Deus, apoio de Deus, socorro de Deus, para o público original de israelitas exilados. Foi um conforto de esperança, ou melhor, foi uma mensagem de esperança e de conforto. Para nós hoje continua a ser um poderoso lembrete da fidelidade de Deus e de seu envolvimento com o seu povo. Envolvimento íntimo em nossas vidas. Ao fim e ao cabo, não é essa também a promessa de Jesus para nós em Mateus 28, 20? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No hospital, Deus está conosco. Na fome, Deus está conosco. Se o dia está bom, Deus está conosco. Se o dia está mal, Ele está conosco. Estarei convosco todos os dias. Ao nos apegarmos, irmãos, a esta promessa, podemos encontrar forças para superar nossos medos, preocupações e a segurança de que nunca estamos sozinhos. Nunca. Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A segurar nossa mão e a prometer sua ajuda a cada passo do caminho. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém?